porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, versículo 14. Você já percebeu como seu nome carrega um peso que outros não entendem? Por quê? Mesmo sem querer, você desperta medo em alguns e inspiração em outros? Este vídeo vai revelar por que você é o escolhido, aquele que foi capaz de enfrentar batalhas que destruiriam qualquer outro, e por que seus inimigos sabem disso e não conseguem descansar enquanto você continua avançando. Não se trata apenas de problemas comuns, mas de uma batalha espiritual invisível que molda o seu destino. A sua vida é uma jornada espiritual marcada por superação, crescimento espiritual, propósito maior e uma proteção divina que transforma cada queda em transformação. E hoje, você vai entender como essa força dentro de você se tornou um enigma que ninguém consegue ignorar. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade Despertados Escolhidos. E juntos vamos mergulhar em um caminho de autoconhecimento, introspecção e fé inabalável. Se você acredita que não está aqui por acaso, inscreva-se no canal agora mesmo para fortalecer esta comunidade e caminhar conosco nessa jornada de resiliência emocional e vitória. Há algo nos escolhidos que ninguém consegue explicar. Quando você entra em um ambiente, as conversas mudam, os olhares se desviam e até o silêncio parece carregado de significado. Essa marca não é visível a olho nu, mas é sentida em cada gesto, em cada palavra, em cada respiração. É o peso de um chamado que transcende o entendimento humano. E é exatamente esse peso que transforma a sua vida em uma mensagem viva. O escolhido não passa despercebido porque carrega dentro de si uma energia que desperta tanto curiosidade quanto resistência. É a mistura entre espiritualidade profunda e um propósito maior que incomoda aqueles que preferem permanecer na zona de conforto. Muitos não sabem explicar, mas percebem que estar perto de você os confronta com a própria falta de movimento. É como se a sua simples presença fosse um espelho que reflete o que eles não querem encarar. A marca do escolhido é como um selo invisível de proteção divina que o distingue em meio à multidão. Isso não significa que a caminhada seja fácil. Pelo contrário, os desafios se intensificam, mas é justamente essa diferença que revela o porquê de você estar aqui. Não é coincidência, é destino. Sua vida é uma prova de que a jornada espiritual não é apenas sobre sobreviver, mas sobre transformar o caminho para quem vier depois. Cada cicatriz que você carrega é uma assinatura dessa marca. Onde outros veriam fracasso, você aprendeu a enxergar sinais de crescimento. Onde outros desistem, você se levanta com resiliência emocional e continua avançando. Essa capacidade de superação não vem apenas de dentro de você, mas da força invisível que o sustenta. Essa é a marca que o diferencia, a marca que os inimigos temem e não conseguem apagar. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas essa marca tem um preço. Ela exige coragem para andar sozinho, fé para acreditar quando ninguém acredita, e disciplina para manter os olhos no alto quando tudo ao redor tenta puxar para baixo. A marca do escolhido não é um fardo qualquer, é a confirmação de que sua vida tem um chamado que vai muito além de você mesmo. A maioria das pessoas acredita que seus problemas estão apenas na esfera humana. Pensam que são questões financeiras, relacionamentos complicados ou situações do cotidiano. Mas quem é escolhido entende que por trás de tudo isso existe algo maior. Existe uma luta invisível acontecendo em outra dimensão. E essa batalha espiritual é a verdadeira raiz das dores e dos desafios que você enfrenta. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que os ataques contra a sua vida têm uma origem espiritual. E é exatamente por isso que você se sente constantemente observado, constantemente testado. O inimigo reconhece em você uma força que desafia as trevas, mesmo quando você ainda não percebeu o tamanho da sua luz. Essa guerra é silenciosa, mas não inofensiva. Ela se manifesta em pensamentos de desânimo, em pessoas que tentam desviar seu foco, em portas que se fecham sem explicação,
A cada queda, você pensa que é apenas azar ou coincidência, mas na verdade é o reflexo de uma batalha sendo travada em outra esfera. Por isso, a fé não é um acessório na sua vida, é a sua arma mais poderosa. Enquanto outros veem obstáculos, o escolhido entende que está diante de provas que moldam seu caráter e fortalecem sua intuição. É nesse fogo que nasce a transformação. É nesse embate que você aprende a ouvir a voz interior que o guia, mesmo quando o mundo inteiro tenta gritar o contrário. Cada vitória invisível é um passo em direção ao seu crescimento espiritual. E saiba de uma coisa: o fato de você ainda estar de pé é a maior evidência de que a proteção divina nunca o abandonou. Muitos caem, muitos desistiram, mas você continua aqui. Isso não é acaso. É a confirmação de que sua vida tem uma missão. É o lembrete de que sua guerra não é contra pessoas, mas contra forças que temem ver você cumprir o seu propósito. Existem dores que se repetem em famílias por gerações, ciclos de fracasso, de pobreza, de traições, de doenças e de perdas. São histórias que parecem escritas de forma inevitável, como se ninguém pudesse mudar o enredo. Mas você foi chamado para algo diferente. Você foi levantado para quebrar esses padrões e escrever uma nova história. E essa é uma das marcas mais fortes do escolhido. A verdade é que você não aceitou herdar as correntes que vieram antes de você. Enquanto muitos repetiram os mesmos erros, você disse basta. Essa coragem não veio de uma rebeldia cega, mas de uma introspecção profunda que lhe mostrou que existia algo maior. Foi a sua sede de autoconhecimento que revelou que você não precisava viver os mesmos limites que aprisionaram os que vieram antes. Romper com esses padrões exige resiliência emocional. Afinal, dizer não ao que é familiar dói mais do que enfrentar o desconhecido. É abrir mão da aceitação de muitos para conquistar a liberdade de poucos. Mas o impacto dessa escolha vai muito além de você. Ele se multiplica em cada geração que virá depois. Porque ao quebrar correntes, você planta liberdade. Esse rompimento não é fácil, pois muitas vezes você é visto como ingrato ou diferente demais. Porém, é justamente essa diferença que confirma a sua jornada espiritual. Você não foi chamado para repetir, mas para transformar. Sua vida se tornou uma mensagem viva de que superação de desafios é possível, mesmo quando todos dizem que não há saída. E lembre-se, quando você decide quebrar um ciclo, o inimigo se agita, porque sabe que o legado de opressão está sendo desfeito. Cada decisão sua é uma semente de transformação. Cada não que você dá ao passado é um sim para um futuro que ainda não existia. É assim que você não apenas muda sua vida, mas abre caminho para todos que virão depois. Muitos acreditam que o impossível é um muro intransponível. Desde cedo, são ensinados a aceitar limites e a não sonhar alto demais. Mas você, como escolhido, decidiu não se conformar com o que lhe foi imposto. Você ousou acreditar que havia mais, que o impossível era apenas uma ilusão. E essa ousadia mudou não só sua vida, mas também a forma como outros enxergam a realidade. A sua fé se tornou um farol em meio à escuridão. Quando todos disseram que não dava boca, insistiu. Quando disseram que era grande demais para alguém como você, você persistiu. E o resultado foi que aquilo que parecia inalcançável se tornou sua marca registrada. Você transformou o impossível em sua expectativa, porque entendeu que o Deus que habita em você não conhece limites. O mais incrível é que essa vitória não é apenas pessoal, ela é coletiva. Cada vez que você rompe uma barreira, mostra aos outros que também é possível. Cada vez que você conquista algo antes chamado de inalcançável, você expande o horizonte de quem está à sua volta. Isso é inspiração pura. É o combustível que desperta coragem em corações que já haviam desistido de sonhar. Essa postura é revolucionária, porque mata a desculpa que muitos carregam. Sua vitória prova que não existe não consigo quando há propósito maior e intuição fortalecida. Sua vida denuncia a mentira dos limites impostos e abre espaço para uma nova mentalidade. O que antes era impossível, agora se torna um novo normal para quem tem coragem de acreditar. E é exatamente por isso que você incomoda tanto, porque sua existência destrói o argumento da resignação. O seu crescimento espiritual tornou-se
um protesto silencioso contra toda forma de prisão mental e espiritual. O impossível, quando tocado por alguém com espiritualidade viva, se transforma em testemunho. E esse testemunho é o que os inimigos jamais poderão calar. Se até aqui você sentiu que essa mensagem falou com o seu coração e despertou algo dentro de você, saiba que pode nos ajudar a continuar trazendo conteúdos como este. Basta ir logo abaixo do vídeo, clicar na opção Valeu e contribuir com o que sentir em seu coração. Esse gesto fortalece o canal e nos permite alcançar ainda mais pessoas que também precisam dessa palavra de inspiração e crescimento espiritual. E agora que você já entendeu por que sua vida se tornou um alerta que ecoa em meio às gerações, está na hora de descobrir o que acontece quando um escolhido decide avançar sem pedir permissão a ninguém. Há pessoas que passam a vida inteira esperando que alguém lhes dê autorização para sonhar ou para conquistar algo. Ficam presas à necessidade de aceitação e acabam nunca alcançando o que poderiam. Mas o escolhido entende que sua jornada espiritual não depende da permissão de homens. Ela nasce da voz de Deus, e quando Ele envia, ninguém pode barrar. Foi por isso que você conseguiu chegar onde muitos nunca imaginaram. Você não esperou convites, não ficou parado diante de portas fechadas. Você criou novos caminhos. Sua intuição fortalecida mostrou que, quando não há estrada, é possível abrir passagem na força da fé. E isso é algo que incomoda profundamente aqueles que vivem controlando os outros. Tomar territórios sem pedir permissão não significa arrogância, significa ter clareza do propósito maior que o sustenta. O escolhido não pede autorização porque entende que sua vida não é obra do acaso. O que ele conquista não é apenas vitória pessoal, mas a extensão de uma promessa divina. Essa certeza é o que o torna imparável diante das barreiras. Os sistemas de controle tentam manter as pessoas pequenas, acreditando que só avançam os que obedecem às regras humanas, mas sua própria vida prova o contrário. Você é a prova de que, com espiritualidade viva e resiliência emocional, é possível ultrapassar muros e alcançar territórios que diziam ser inalcançáveis. Você não quebrou apenas limites, você revelou que os limites eram ilusões. E cada passo que você deu sem esperar permissão foi um lembrete poderoso. Os inimigos tremem, não porque você avançou, mas porque você mostrou que outros também podem avançar. E é exatamente aí que sua vida se torna perigosa para quem vive da manipulação. A sua liberdade inspira, e essa inspiração é o que eles não conseguem controlar. O que muitos não entendem é que cada ataque contra você se transformou em combustível. Onde outros seriam destruídos, você foi moldado. Cada palavra de desprezo, cada traição, cada tentativa de anular sua voz se tornou uma lição que fortaleceu sua fé. O que era para te derrubar acabou te levantando ainda mais alto. Os escolhidos sabem que a luta não é apenas sobrevivência, é crescimento espiritual. Você aprendeu a analisar os ataques, compreender suas origens e extrair sabedoria até da dor. Isso é o que diferencia você dos demais, porque em vez de se afundar na amargura, você usou a tempestade para aprender a voar. Essa capacidade de transformar dor em aprendizado é o que chamamos de introspecção verdadeira. Você não se vitimizou, você se aprofundou. Cada ofensa virou força, cada humilhação virou clareza. Isso não aconteceu por acaso, mas porque a proteção divina estava ao seu lado, transformando espinhos em sementes de transformação. E é por isso que hoje você consegue olhar para trás e perceber que nada foi perdido. Até as quedas serviram de treinamento. Até as lágrimas foram regadas em solo fértil. Esse é o mistério da vida do escolhido. O inimigo entrega armas, mas sem querer entrega também as ferramentas da vitória. No fim, você descobriu um segredo que poucos compreendem. A oposição não atrapalha o escolhido, ela o impulsiona. Você não apenas suportou os ataques, você os converteu em instrumentos de superação. E essa é uma das razões pelas quais seu nome carrega peso, porque você fez do caos o alicerce da sua própria vitória.
Em um mundo onde a mentira é aceita como normalidade, o escolhido se torna uma ameaça por trazer a verdade. A sua espiritualidade não lhe permite conviver com ilusões. Quando você fala, seu tom não é de julgamento, mas de clareza. E essa clareza incomoda, porque expõe o que muitos preferem esconder. A verdade não é apenas o que você diz, é o que você carrega. Sua presença incomoda porque revela falsidades, mesmo quando você não abre a boca. O simples fato de estar em determinados lugares já causa desconforto. É como se sua luz denunciasse a escuridão que tantos insistem em manter. Isso não é fácil. Falar a verdade significa perder apoios, ser rejeitado e até se tornar alvo de perseguições. Mas é exatamente isso que confirma seu propósito maior. Você não nasceu para agradar, mas para revelar. Você não veio para se misturar com as trevas, mas para ser a lâmpada que aponta um novo caminho. A batalha espiritual muitas vezes se intensifica quando a verdade é trazida à tona, mas é nesse momento que a fé se torna sua fortaleza. Não se trata de gritar mais alto, mas de permanecer firme quando tudo em volta quer calar sua voz. A verdade, quando sustentada com amor, se torna impossível de apagar. E no fundo, você sabe que a sua missão é maior do que os riscos que ela traz. A cada passo, a cada palavra, você reafirma que a mentira pode até ser confortável, mas só a verdade transforma. E é por isso que você continua mesmo em meio à rejeição, porque sabe que essa é a função do escolhido, iluminar o que estava encoberto. Os homens constroem sistemas que parecem inabaláveis, criam estruturas, títulos, cargos e posições que parecem eternos, mas o escolhido enxerga além da superfície. Com intuição fortalecida, você percebe que esses castelos são feitos de areia e basta uma onda de coragem para que tudo desmorone. A fragilidade do poder terreno está no fato de depender do medo alheio. Quando todos se curvam, o sistema parece sólido, mas quando um se levanta em fé, toda a estrutura vacila. Foi isso que aconteceu quando você decidiu não se intimidar. Sua ousadia expôs que o gigante não era tão grande assim. E essa revelação se espalha como fogo. Quando outros percebem que você quebrou o ciclo, eles também encontram coragem para romper. Isso gera uma reação em cadeia que abala as fortalezas. Seu simples ato de resistência mostrou que a força deles não passava de ilusão. Você provou que a proteção divina é mais firme do que qualquer trono humano. Esse poder frágil não suporta confronto com a verdade. Enquanto se mantinha escondido atrás de aparências, parecia invencível. Mas a sua jornada espiritual mostrou que consistência, integridade e coragem são mais fortes do que qualquer manipulação. E quando a máscara caiu, a verdade ficou evidente. É por isso que o seu nome carrega tanto peso, porque lembra a todos que os sistemas humanos são temporários, mas a força que vem do alto é eterna. Sua vida é um testemunho vivo de que nenhum império, baseado na mentira, pode resistir à luz da verdade. Essa é a razão pela qual sua simples existência abala estruturas. Quando você decidiu não ceder à corrupção, abriu mão de caminhos fáceis. A integridade sempre tem um preço, mas para o escolhido, esse preço se transforma em autoridade espiritual. Em um mundo onde muitos preferem atalhos, você se tornou exemplo de que vencer sem se corromper é possível. Essa postura pesa porque desmascara os falsos vencedores. Sua jornada espiritual não é sobre aparências, mas sobre a autenticidade. Cada decisão justa, cada escolha honesta, se tornou uma pedra firme no alicerce da sua história. Mesmo quando isso custou amizades, oportunidades ou reconhecimento, você permaneceu fiel. E essa fidelidade é o que sustenta sua influência até hoje. O peso da integridade não é algo que se carrega com um orgulho vazio, mas com responsabilidade. É como uma chama que precisa ser cuidada todos os dias. Exige autoconhecimento profundo, disciplina e conexão constante com a fé. Essa disciplina revela sua resiliência diante de pressões externas. Os que não têm essa força interior se sentem desconfortáveis diante de você, porque sua existência lembra que eles poderiam ter feito diferente, mas escolheram atalhos. Esse desconforto
é o que gera resistência. Sua vida se tornou um espelho que reflete tanto a beleza da verdade, quanto a dor da falta dela. E é justamente isso que o torna inabalável. Você não precisa provar nada a ninguém, porque sua integridade fala por si. Essa é a marca de alguém que entendeu o propósito maior e não abre mão dele. É por isso que quando falam seu nome, falam com respeito ou com medo, nunca com indiferença. Muitos acreditam que para vencer é preciso se tornar frio, insensível e até cruel. O sistema ensina que só vence quem se adapta às sombras, mas você provou que existe outro caminho. Sua espiritualidade mostrou que é possível conquistar e ainda assim manter a alma limpa. Essa é a verdadeira revolução do escolhido. Sua vitória não foi construída em cima da derrota dos outros, mas em cima da sua disciplina e da sua fé. Você se recusou a usar armas que não combinavam com seu caráter. E justamente por isso, sua vitória brilha mais forte, porque mostra que não é necessário se corromper para alcançar resultados duradouros. Isso incomoda porque quebra o discurso daqueles que dizem que não existe outro jeito. Sua vida se tornou a prova viva de que é possível ser íntegro e ainda assim triunfar. Você não se tornou como seus inimigos. Você permaneceu fiel à sua essência. E isso é o que os assusta. Ao vencer sem se corromper, você expôs que o jogo deles nunca foi justo. Mostrou que o poder deles era apenas uma ilusão. Enquanto eles dependiam de manipulações, você dependia da proteção divina. Enquanto eles precisavam da aprovação do mundo, você caminhava com confiança no seu propósito maior. E é por isso que sua vitória não é passageira. Ela é estrutural, porque nasce da verdade. Cada conquista sua é uma afronta a quem acredita que só existe vitória na corrupção. Você se tornou a lembrança viva de que o verdadeiro poder pertence a quem mantém a integridade intacta. Durante muito tempo, certas pessoas se viam como intocáveis. Eram temidas, respeitadas e blindadas pela arrogância. Mas quando o escolhido se levanta, essas fortalezas caem. Sua vida revelou que ninguém é inalcançável e que diante da luz da verdade, toda a escuridão se desfaz. A batalha espiritual que você enfrenta não é apenas por você, mas por muitos que foram oprimidos. Ao expor a fragilidade desses supostos intocáveis, você abriu espaço para que outros também encontrassem coragem. Essa coragem se espalha, inspirando transformação em lugares que pareciam inabaláveis. Eles confiavam no medo, mas você confiou na fé. Eles confiavam na manipulação, mas você confiou na proteção divina. E esse contraste foi suficiente para derrubar muralhas que pareciam eternas. A queda deles não foi resultado de armas humanas, mas da força invisível que sustenta os escolhidos. Esse processo não aconteceu em um único momento. Foi a soma de cada passo firme que você deu, mesmo em silêncio. Cada escolha reta que você fez foi um golpe contra estruturas que se sustentavam em mentiras. Sua perseverança desfez o que parecia indestrutível. E agora, todos sabem que os intocáveis não existem. Sua vida é a prova de que toda máscara cai, mais cedo ou mais tarde. Você não apenas venceu inimigos, você desfez um sistema inteiro. E por isso, sua existência ainda hoje é vista como um alerta para todos os que tentam viver da ilusão do poder. Muitos tentaram apagar sua influência através do silêncio. Ignoraram suas conquistas, minimizaram suas vitórias e fingiram que você não existia. Mas esse silêncio acabou se transformando em holofote. Quanto mais tentavam te ocultar, mais evidente se tornava o brilho da sua espiritualidade. A ausência de reconhecimento chamou a atenção de quem realmente observa. As pessoas começaram a se perguntar por que você não era mencionado. Essa curiosidade se tornou aliada do seu crescimento. Sua vida, que deveria ser escondida, passou a ser comentada com mais força ainda. O silêncio dos outros revelou a grandiosidade da sua missão, porque os que tentaram te apagar acabaram confirmando sua relevância. Se você não fosse importante, não teriam medo de reconhecê-lo. Foi justamente esse medo que se tornou prova do seu impacto. Você não precisou mendigar atenção, porque a sua jornada espiritual
já carregava peso por si só. Sua fé e sua resiliência emocional foram suficientes para tornar sua caminhada impossível de ser ignorada. Essa é a marca de quem não depende da aprovação humana. E no fim, o que era para ser sombra se tornou luz. Você não só venceu o silêncio, como o transformou em palco. Hoje, até mesmo os que não queriam falar sobre você são obrigados a reconhecer, porque a sua própria existência se tornou maior do que qualquer tentativa de apagamento. Você não apenas caminhou, você abriu trilhas. Sua vida se tornou referência para muitos que ainda não sabem que também são capazes. Cada decisão que você tomou foi observada e, sem perceber, você se transformou em um mapa vivo de superação e crescimento espiritual. Até mesmo aqueles que um dia duvidaram agora observam cada passo seu. Eles podem até não admitir, mas aprendem com sua coragem e com sua resiliência emocional. É impossível ignorar alguém que se manteve fiel ao propósito maior. Mesmo quando todos os ventos estavam contra, você se tornou exemplo não apenas pelo que conquistou, mas pelo modo como conquistou. Não foi pela força do orgulho, mas pela força da fé e da espiritualidade. Isso é o que torna sua história tão diferente, porque mostra que é possível vencer sem abrir mão da integridade. A cada batalha que você enfrentou, semeou esperança em corações que já haviam desistido. A sua jornada espiritual virou uma bússola para os que buscam direção. Você não pediu para ser essa referência, mas o destino e a mão de Deus o colocaram nessa posição. E agora, mesmo quando você acha que ninguém está olhando, saiba que há sempre alguém aprendendo com sua caminhada. Isso é responsabilidade e também é legado. Sua vida já não pertence apenas a você, mas a todos que seguem os rastros da sua luz. Olhar para sua história é perceber algo poderoso. Você sobreviveu a situações que teriam destruído outras pessoas. E não apenas sobreviveu, você se fortaleceu. Sua resiliência emocional é a prova de que a proteção divina nunca o deixou, mesmo nos dias mais escuros. Cada golpe que recebeu se tornou parte da sua armadura. Cada lágrima foi convertida em aprendizado. Essa é a diferença do escolhido. Ele não apenas resiste, ele se transforma. A dor não o define, ela o refina. Essa é a essência do verdadeiro crescimento espiritual. Enquanto muitos se perguntavam como você ainda estava de pé, você continuava caminhando. Isso revela a força que vem do propósito maior, que não pode ser quebrado por circunstâncias. A sobrevivência deixou de ser apenas pessoal e passou a ser coletiva. Hoje, outros se inspiram na sua história porque percebem que também podem vencer. Sua vitória não é isolada, ela abre portas. Sua resistência se torna legado. Você não apenas sobreviveu, você preparou terreno para que outros também possam sobreviver e prosperar. Esse legado não é feito de discursos, mas de testemunhos. Cada marca sua é uma prova viva de que o impossível pode ser vencido. Essa é a herança que você deixa, a certeza de que nenhuma tempestade é eterna quando se confia em Deus. Antes, vitória era medida por riqueza, status ou poder terreno, mas você mudou essa definição. Sua vida mostrou que verdadeira vitória é transformação. É libertar-se de correntes internas e externas, é alcançar o autoconhecimento e a introspecção que permitem viver em alinhamento com o espírito. Ao vencer sem se corromper, você provou que vitória não é destruir o outro, mas vencer a si mesmo. É dominar o medo, é superar os limites impostos pela mente. Essa é a essência da espiritualidade, conquistar territórios internos antes dos externos. Sua vitória não é barulhenta, mas é eterna, porque não depende de aplausos ou reconhecimento humano. Depende da fidelidade ao propósito maior. E isso ninguém pode roubar. Esse é o verdadeiro tesouro que você conquistou. O que mais assusta os inimigos é perceber que sua vitória liberta outros. Sua vida prova que sucesso não precisa estar ligado à opressão. Sua trajetória redefine o conceito de triunfo e o transforma em algo que gera liberdade. E assim, cada conquista sua é como uma fagulha que acende outras vidas.
Esse é o novo significado de vitória. Não apenas avançar sozinho, mas abrir caminhos para que muitos possam seguir. Essa é a vitória do escolhido. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas uma história. É um chamado para que você reconheça a grandeza da sua própria jornada espiritual. Porque cada desafio, cada luta, cada dor é uma preparação para algo maior. Você é o escolhido e seus inimigos sabem disso. Agora é o momento de aplicar esse conhecimento. Reflita sobre as batalhas que você já venceu e pergunte-se: quais portas ainda preciso abrir? Quais padrões ainda preciso romper? A resposta está dentro de você e ela será revelada quando você alinhar sua vida ao seu propósito maior. Compartilhe nos comentários o que mais falou com você neste vídeo. Sua voz pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para continuar sua caminhada de superação. Assim, você também faz parte desse movimento de transformação. E se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e fortaleça esta comunidade de fé. Cada inscrição, cada comentário e cada like são sementes que fazem essa mensagem alcançar ainda mais pessoas. Se em algum momento você sentiu sua fé enfraquecer, lembre-se de tudo o que já superou. A mesma proteção divina que o sustentou até aqui continua ao seu lado. Não ignore os sinais, porque eles são respostas claras de que você nunca esteve sozinho nessa batalha espiritual. Este vídeo é apenas um capítulo de uma jornada maior. Explore os outros conteúdos do canal e descubra novos ensinamentos que vão fortalecer sua intuição, ampliar seu autoconhecimento e guiar sua introspecção. Cada mensagem é uma peça que se encaixa no quebra-cabeça da sua vida. E lembre-se, sua vitória não é apenas sua, é coletiva. Ela ecoa, inspira e multiplica. O escolhido não apenas vence, ele redefine o que significa existir. E essa é a razão pela qual sua vida será lembrada para sempre.